Versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes nós estávamos ali igual no Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia, mas Ele nos resgatou. Glória a Deus. Eu quero externar a minha alegria, servir ao meu Deus. Para mim é privilégio estar aqui mais uma vez. Primeira vez que estou aqui na direção do nosso presbítero Edivaldo, juntamente com o irmão Carlos. Quero louvar a Deus pela bendição de Deus, ao presbítero, ao irmão Zé Maria, a todos, né, irmãos, que fazem parte, né, desse rebanho do Senhor. Quero em especial também externar a minha alegria ao nosso irmão Fabrício, né, por ter nos facultado o convite e o privilégio de estar aqui mais uma vez. Louvando a Deus pela vida do irmão Leno, pelos irmãos, a todos que aqui presentes. Que Deus continue nos abençoando. Eu quero ler a palavra de Deus que se encontra no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Glória a Deus. Capítulo de número 15. A partir do verso de número 11. A epígrafe do texto diz a parábola do filho pródigo. Disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço disse-lhe ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Aleluia. Eu vou para o versículo 19. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Queridos, no início aqui na leitura devocional, eu estava a meditar quando o presbítero ali falava sobre Elias, quando ele quis parar. E ele ficou debaixo de um zimbro, talvez ele tenha pedido a morte. E quem é de nós que nunca pensou em parar? Aleluia! Mas no capítulo 20, aleluia, do livro que leva o seu nome, Jeremias, no versículo de número 9, ele diz: não falarei mais do teu nome, não direi mais a tua palavra. Mas quando eu falava isso, aleluia, era como um fogo que ardia no meu coração, entre meus ossos, e eu não posso parar. Aleluia. Jeremias, ele tinha razão, ele tinha certeza, ele queria parar. Quem dera em Valquíria, quem quantos nós já queríamos parar, mas o fogo de Deus é como a chama que arde nos ossos daquele a quem Deus tem chamado. E o inimigo, ele tem raiva, porque Deus tem a sua paternidade. Eu poderia falar aqui mais ou menos de 5 paternidades de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, é filho de Deus por geração. O anjo, eles são filho de Deus por criação. O homem é filho de Deus por formação. Israel é filho de Deus por eleição. Mas essa igreja é filho de Deus por adoção, ao qual exclama: Abba, Pai. Israel está em guerra. O mundo todo está apreensivo. Em 1948, Israel tornou-se a ser, aleluia, um Estado com seu próprio governo, com seu próprio exército. Mas em 1967 houve a Guerra dos 6 Dias e todos cercaram Israel, mas ele foi vencedor. No dia de Yom Kippur, em 1973, também queimaram, destruíram Israel, mas esse povo é chamado, ele foi eleito, é nação eleita de Deus. Ninguém pode prevalecer contra aqueles que Deus escolheu. Oremos por Israel, aleluia, mas os sinais estão se cumprindo: guerra, fome, terremoto, paz contra filho, nação, tudo
Só está faltando ele raiar nas nuvens. A palavra que eu li fala de filhos. Eu já falei dos filhos, da paternidade dos 5 filhos de Deus. Já falei de Jesus, já falei dos anjos, já falei do homem, já falei de Israel e falei da igreja. Mas a Bíblia diz que aqui tinha 2 homens, tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. Eu quero que os irmãos entendam que naquela época os judeus permitiam que acontecesse isso. Talvez alguém não pode entender, mas a Bíblia diz que Abraão, ele partiu o seu despojo e dividiu a sua herança com Isaac. Mas isso teria que partir do pai e não do filho. E aquele filho mais jovem, ele falou o seguinte: disse, me dá o que é meu. Uma geração nova, uma geração inteligente, uma geração, aleluia, que tem, aleluia, que conhece os seus direitos. Talvez ainda não conheça o seu dever, mas conhece o seu direito. E aquele jovem tinha conhecimento da parte que ele pertencia. Ele tinha conhecimento, ele fez cálculo, ele era inteligente. Ele sabia o que ele pertencia. Ele disse: pai, dá o que é meu. Eu não preciso que ninguém para administrar o que é meu. Eu cuido da minha vida. Eu não preciso, aleluia, que ninguém me diga o que fazer. Que alguém me diga com quem eu vou me relacionar, com quem eu vou namorar, com quem eu vou me casar. Eu vou decidir a minha vida. Aleluia. Essa geração nova, inteligente, e falou para o pai disse: tudo bem, meu filho, eu vou lhe dar a parte que lhe pertence. E a Bíblia diz que lhes partiu, e dentro de casa ele deu a parte daquele jovem. Mas eu quero falar hoje da primeira parte, aleluia, do primeiro ponto onde aquele jovem começou a errar. Aleluia. Ele pegou tudo que estava na mão estava na mão de quem? Do pai. O primeiro erro, aleluia, o primeiro erro de alguém se achar inteligente é tirar aquilo que somente o pai sabe administrar. O primeiro erro daquele jovem foi tirar da mão do pai, que somente ele saberia administrar. Ele disse: não, eu sei, vivemos uma geração inteligente, mas que perdeu a sabedoria, porque a Bíblia diz que a inteligência ela vem daqui, mas a sabedoria ela vem do alto. A Bíblia diz que a inteligência nós não ignoramos na faculdade, mas a inteligência ela vem da palavra, da sabedoria ela vem da palavra de Deus. Infelizmente algumas pessoas só têm envelhecido, mas não têm alcançado a sabedoria. Mas nesta noite Deus vai te dar a sabedoria do alto para tu tomar as tuas decisões. Não tire das mãos do pai, porque só ele sabe administrar. Aleluia. Nós vimos de uma geração mais antiga. Eu me converti em 1996, na época em que nós orávamos para ser batizados, orávamos para namorar, orávamos para comprar, orávamos para trabalhar, orávamos, nós buscávamos a Deus e tinha uma resposta de Deus, porque a sabedoria ela vem do alto e ela se adquire com experiência com Ele. Mas a geração nova, geração inteligente, acha que sabe de tudo e tirou das mãos do pai, aleluia, que só aquilo que o pai sabe administrar. Cuidado, não tire, aleluia, das mãos de Deus aquilo que só Ele pode administrar. Aleluia. Só para você ter uma coisa, irmãos, aleluia, a geração mais velha ela tinha dependência de Deus. O irmão Fabrício, você tem carteira de motorista, não tem? Fez legislação, né? Fez
psicoteste, fez baliza, é policial. Mas quando o senhor sai daqui para fazer uma viagem, a primeira coisa que o senhor faz é o quê? Orar, irmãos, é a dependência dele. Aleluia, é uma geração que acha que não depende mais do Pai. E o Pai clama nesta noite: filho meu, para onde tu estás? Por que tu tiraste, tu saíste de casa? Tiraste da minha mão tudo aquilo que eu projetei, planejei, e o propósito que eu sonhei para a tua vida. O primeiro eu foi tirar das mãos do Pai. Só aquilo que o Pai sabe administrar. O segundo erro, ele vai viver longe. Ele saiu e foi para longe. Eu tenho uma coisa para dizer para você. A Bíblia diz que ele gastou tudo, absolutamente. Gastar, às vezes você investir, pode ser um erro de cálculo, pode ser um erro de investimento. Agora, desperdiçar é irresponsabilidade. Aleluia! E ele começou a desfrutar. Aleluia, a gastar. E Deus te diz nesta noite: aonde foi partir a herança, irmãos? Dentro de? A herança foi dada dentro de casa. Não pense que Deus vai aceitar aquilo que você recebeu dentro de casa para ser usado lá fora. Não pense que é aquilo que Deus te entregou, Ele vai permitir que você use lá fora. Não pense que é aquilo que Deus te entregou dentro de casa, Ele vai permitir que você desfrute lá fora. Cuidado com o que Deus te deu, porque é valioso e é precioso. Não brinque com Deus esta noite. Ele não vai permitir que você desfrute lá fora o que você recebeu aqui. Você veio nesta noite, talvez tenha pensado em receber uma palavra diferente, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: aleluia, aleluia, você não pode viver longe da casa do Pai. A Bíblia diz no Salmo 84, versículo 3: o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho nos altares para o seu filho, na casa do Senhor. O Salmo 27, versículo 4: uma coisa pedi e a buscarei, aleluia, para que possa morar na casa do Senhor e habitar no seu templo todos os dias da minha vida. Vocês são acostumados a recitar o Salmo capítulo 23 e versículo 6. Certamente, vamos repetir: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na sua casa para sempre. Aleluia, longe não dá para viver longe do Pai. Aleluia, aleluia. E agora, ele perde tudo. Aleluia, quantas pessoas. Aquele jovem só saiu de casa porque antes do corpo sair, o coração já estava longe. Aleluia, aleluia. Como é bom estar aqui, irmãos. Como é bom estar louvando ao Senhor, que já foi falado nesta noite, de estarmos nos átrios do Senhor, de estarmos na alegria de estarmos aqui. Quantos queriam estar aqui, mas perderam a oportunidade? Quantos queriam estar aqui, mas não tem condições? E você que veio aqui, comece
pessoa quando perde a alegria e vem para a casa do Pai é difícil. Aleluia! Ouvir o hino ele não quer. Vir ouvir a palavra ele não quer. Passar 1h30 no culto ele fica enfadonho. Aleluia! Mas Jesus começou a ensinar aquela parábola para os judeus. E Jesus falou, quando ele perdeu os amigos, quando ele perdeu tudo, e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Glória a Deus. E a Bíblia diz que alguém chegou e disse: eu tenho um trabalho para você. Vai apacentar porcos. O interessante é que Jesus estava falando. Ele estava falando de uma parábola, contando 3 parábolas. Ele estava falando da parábola da ovelha, um animal. Ele estava falando da dracma, um objeto. Ele agora estava falando de um filho. Aleluia, de uma pessoa. Eu costumo chamar o capítulo 15 de Lucas o capítulo dos perdidos e achados. Aquela ovelha, ela se perdeu, ela se desgarrou, ela não entrou, ela não saiu, ela ficou lá fora. Só que a dracma se perdeu dentro de casa. Mas a tradição diz que o homem, quando desposava, quando ele ficava noivo de uma mulher, ele pegava 10 dracmas e entregava a ela e disse: guarde essas 10 dracmas até que eu volte. Mas Jesus falou que aquela mulher perdeu uma das dracmas. Jesus, como Deus lindo. E quando aquela mulher perdeu uma das dracmas, ela agora se preocupou. E se ele voltar? E se o noivo voltar? E a Bíblia diz que agora ela fez uma coisa interessante. Ela acendeu a candeia. Ela varreu a casa até encontrar Jesus. Nesses últimos dias, ele vai acender a candeia. Ele vai varrer a casa. Mas ele vai te entregar a vitória. Ele está voltando, igreja. Jesus está voltando, igreja. E aquele jovem agora começou a apacentar porcos, porque os judeus controlavam porcos imundos. E a palavra é: longe do Pai, perto dos porcos. Saiu da mesa para ir para o chiqueiro. Saiu da presença para estar na lama. Mas com Deus é diferente. Com Deus é diferente. Quem saiu da mesa, aleluia, e foi ter com porcos. Quem saiu da mesa e foi ter com o chiqueiro, com Jesus é diferente. Ele tira da lama, ele tira do chiqueiro e traz a sentar na mesa. Lá fora não tem lugar para você. Lá fora não tem lugar para você. O mundo vai, aleluia, te iludir. Tem coisas que parecem bom, mas o final é morte. Ele vai te tirar. Aleluia. Aleluia. Farras, bebedez. Aleluia. Coisas que às vezes nós achávamos que éramos um tal. Aleluia. Quando nós andávamos, aleluia, nas coisas, fazendo as coisas errôneas. Quem sabe você botava o 38 a 9 milímetros e dizia: eu sou bambambam. Mas aqui é diferente. Aqui na igreja você bota a PT, a palavra de transformação. E aí sim você tem vida. Lá fora ninguém tem vida. Lá fora você existe. Lá fora as pessoas existem, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. Só tem vida em Jesus. Lá fora as pessoas existem, mas aqui dentro tem vida. Tem vida, tem vida.
Não se engane. Não se engane. Aleluia. Deus não te chamou para apacentar porcos. Perdeu a herança. Gastou tudo. Não tinha mais amigos. Passou a existir. E aí ele faz uma coisa. Alfarrobas, irmãos. Era das alfarrobeiras. Aleluia. Eles cozinhavam aqueles frutos, aquelas palmas, e dava para os escravos. Comida de escravos. Quem estava na mesa agora desejando comer comida de escravo junto com os porcos. Não era lavagem, não, era comida de escravo. Porque quem sai da casa, quem deixa o pai, quem vai para fora, quem vai para uma terra longe de pai não existe vida, só tem existência. Aleluia, vida, aleluia, é aqui com Cristo. Aleluia. O que eu estou falando, irmão, eu sou testemunha real. Sai de perto do Pai para tu ver. Sai de perto do Pai para te ver. Antes nós fazíamos tantas coisas erradas. O irmão contou aqui o testemunho do que já fez. Quando nós formos cantar o testemunho, sai de perto do Pai para ver se tu não faz tudo de volta. Porque aqui tem o Espírito Santo de Deus. Aleluia, que você não faz mais o que você quer, mas agora você é guiado por Ele, você é regido por Ele, você é fortalecido por Ele. Só tem força para vencer o pecado quem fica na casa do Pai. Aleluia. Aleluia. Agora a terceira coisa que deu certo para ele, caiu em si. Ele caiu em si. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. O pai não buscou. A ovelha o pastor buscou. A dracma a mulher procurou. Mas o filho não. Ele caiu em si. Aleluia. Quem sabe eu posso até parafrasear e dizer, oh, queda boa. Mas eu não entendi. Caiu. Ele voltou. Ele lembrou do pai. Quantos trabalhadores de meu pai, aleluia, tem fartura de pão. E eu aqui padecendo fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele sabia que lá fora só era existência, vida é na casa do Pai. Ele disse, como pode? Levantar-me-ei e direi com meu pai, direi, meu pai, pequei contra o céu diante de ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um dos teus trabalhadores, como um dos teus jornaleiros. Jornaleiros eram aqueles que passavam 4, 5 meses ou até mesmo um ano trabalhando aqui com muitas pessoas. Aqui não sei, mas nem sempre acontecia que as pessoas faziam uma jornada, ia para Minas Gerais catar café, buscar manga, laranja, maçã. Eles passavam uma jornada, chamavam jornaleiros, de 6 meses voltavam. Aquelas pessoas também que iam para casa, ia para a casa do pai. Tinha de tudo. E ele caiu em si. A queda da existência. Ele disse, eu estou só existindo, eu não tenho vida. Os jornaleiros, sim. Os empregados do meu pai, sim. Mas eu não. Levantar-me e irei ter com meu pai. A palavra que eu disse, irmãos, foi a ovelha que não entrou, a dracma que se perdeu dentro de casa, um filho que se perdeu fora e o outro que se perdeu dentro. Por quê? Porque quando o outro voltou, ele não aceitou. Você vai começar a entender que o Pai ama aquele que saiu, como assim Ele ama aquele que está aqui, que o Pai quer que você ame aqueles que estão lá fora, e quando voltar, abrace bem
frente, troque a roupa, coloque vestido, porque escravo é lá fora, aqui dentro tem que ter vestido, tem que ter vestes reais, tem que ter anel para ter autoridade, tem que ter sandália nos pés, calçado com o evangelho da paz. Aleluia! Aleluia! Só que não tem irmão, pai, mãe, dirigente, presbítero, pastor, missionário que converta aquele que saiu da casa do pai. Ele tem que cair em si. Ele tem que voltar. Ele tem que voltar. E aquela queda não foi vã. Ele caiu em si e lembrou que o seu pai, na casa do seu pai, ele tinha tudo. E ele voltou. Aleluia. Caiu em si. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Interessante, irmão, que não adianta forçar. O pai vai fazer a fome vir. Glória a Deus. A fome não de pão mudo, mas da palavra. A sede do Espírito. Aleluia. Ele vai sentir a necessidade, ele vai voltar. Porque se não voltar, a coisa vai apertar. A coisa, aleluia, vai apertar e ele vai lhe lembrar e dizer, aleluia, como eu tinha vida, como eu era alegre, como eu tinha fartura. Eu não estou fartando, irmãos. Não pense que Deus vai me encher da sua graça. Vai repartir aqui a herança dele dentro da casa, para você desfrutar lá fora. Nunca. Eu sei por onde eu passei o processo. Se eu estou falando isso, eu falo como real testemunho. Aleluia! O que Deus pode fazer. Já vou encerrar. Quando o pai vê aquele filho voltando, a Bíblia diz que o pai viu. Não foi o filho que viu o pai, foi o pai que viu o filho. Por quê, Manuel? Porque você pode ter pecado, você pode ter errado. Eu falei no início que o inimigo ele tem raiva, porque, aleluia, o pecado dele ele não tem mais direito à filiação. Mas Jesus ensinando que aquele filho errou, fez tudo errado, foi lá para o mundo, foi lá para fora, desperdiçou, gastou, mas quando voltou, aleluia, o pai correu, abraçou e beijou, porque o pai estava esperando ele voltar, porque ele sabia que você que saiu, você vai ter que retornar. E o inimigo ele fica furioso, porque o amor de Deus para conosco é tão grande. O amor do Pai é tão grande. Aleluia, que ele perdoou aquele filho. E agora ele colocou o vestido, colocou o anel, aleluia, colocou sandália. E você pode me perguntar, irmão Fabrício, meu Deus, quem pode entender as coisas, o amor de um pai? Aleluia! Dá tudo do melhor para quem só fez o pior. Dá tudo do bom e do melhor para aquele que só fez o pior. Mas o amor de Deus ele está aqui nesta noite. Eu vim pregar que aquele pai abraçou, beijou, aleluia, e o filho que estava quando viu disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, olha, o seu irmão que estava perdido e foi achado, que estava morto, reviveu, o seu pai mandou matar o bezerro cevado e fez uma festa, e ele não gostou, chamou ele para entrar, ele disse, não entro, vamos para a festa, não vou.
o filho que estava perdido dentro de casa. Deus, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia dos dias que estamos vivendo. Mas o amor de Deus é tão grande, aleluia. E o inimigo, ele fica com raiva, porque ele não teve essa oportunidade. Porque quando ele se rebelou, aleluia, a Bíblia diz que Deus lançou ele do céu abaixo e o sentenciou, e ele fica se estremendo, ele fica ao derredor, ele fica bravo comigo e com você, ele fica bravo com a igreja, porque louva, exalta, e alguém diz: olha, outrora quem era fulano, e agora está pregando. É o amor de Deus, é o amor de Deus. Eu já falei sobre as 5 paternidades de Deus, aleluia. Jesus, ele gerou o anjo, ele criou o homem, ele formou a igreja, Israel, ele elegeu, e a igreja, ele adotou. Tu és filho de Deus, e nesta noite, atente bem para esta palavra: volte enquanto há tempo. Deus te ama, meu querido. Que Deus em Cristo vos abençoe, e que Deus nos dê uma outra oportunidade com face. Amém. Essa irmã de blusa vermelha, rocou de face. Deus está mandando contar a vitória.